começamos no início do mês uma série de mensagens sobre a necessidade que temos de reavaliar as nossas vidas. E à medida que observamos falhas nesse andar, reformá-la e buscar um andar mais próximo de Deus. É fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação. Eu não sei quantos já fizeram, e provavelmente você não vai confessar isso. Mas sabe aquelas pessoas que se olham no espelho e começam a se admirar? Olha como estou mais bonito, olha como o tempo foi generoso comigo, tem umas rugas aqui, olha, meu olho não era assim. E você faz uma avaliação da sua imagem e você procura pensar, eu vou melhorar. Eu vou melhorar essa imagem, ela pode ficar um pouco melhor. Eu lembro que o Juca Chaves, como humorista, ele falou que ele foi no doutor e falou, doutor, eu quero ficar mais bonito. O doutor falou assim, é impossível, mais bonito que isso, você não fica, Quer dizer, quem conhece ele, é um nariz bem grandão, uma pessoa muito engraçada, mas essa avaliação que a gente faz deve, não física, porque a física não tem muito o que melhorar, mas buscar as falhas no nosso andar e buscar andar mais próximo de Deus. Eu creio que esse seja uma grande missão de cada um de nós como crentes. Vimos na primeira mensagem a necessidade de redescobrirmos a real presença de Deus no nosso meio. Lá em Números capítulo 14, versículo 14, nós lemos assim: mas também o disseram aos moradores da terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face ao Senhor desaparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de noite. E também o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. 1 Coríntios 14, 25, o apóstolo Paulo diz: tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face de terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, Deus está no nosso meio. Assim como Deus esteve no meio do povo de Israel, conduzindo durante a jornada no deserto, de dia e de noite, e isso foi testemunha para todas as nações. O apóstolo Paulo também nos chama a atenção o fato de que Deus está no meio de nós. Deus, Ele está presente no meio de nós. Temos também visto a necessidade de redescobrirmos o arrependimento. As pessoas parecem que não estão preocupadas com o seu andar. Mesmo que esse andar, mesmo que seu andar seja um andar que dê mau testemunho, parece que elas não têm a necessidade de arrependimento. Parece que não há o seu modo, a maneira de agir, o procedimento tem maculado o nome de Cristo, mas essas pessoas parecem que não dão conta disso e não veem a necessidade de arrependimento. Eu lembro que eu falei uma frase mais ou menos assim, que hoje em dia, quando uma pessoa é confrontada pelo pecado numa igreja, ela muda de igreja, mas não muda de vida. Porque ela não vê. Como foi falado hoje de manhã, acho que foi de manhã, alguém falou assim, que acho que o Pedro é relativo ao que é. O que é pecado para você não é para mim, então fica por isso mesmo. Mas são coisas que são pecado, a palavra de Deus mostra que é pecado. O mau testemunho é pecado. Não pense que pecado é apenas matar, roubar, adulterar. Pessoas que andam pela rua dando mau testemunho, às vezes falando palavras obscenas, palavrões, ofendendo ao outro, sendo grosseiro com o outro, é um mau testemunho. E isso é pecado. Lá em Salmo 19, versículo 12, diz: quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve das que me são ocultas. O salmista aqui me ora a Deus para que Deus possa perdoar aquelas faltas que são ocultas, mas tem faltas que são latentes e as pessoas estão preocupadas. Talvez nós ignoramos um lado
cometemos, às vezes cometemos com o irmão, quisemos fazer uma graça com o irmão e acabamos ofendendo e não percebemos isso é uma falta do culto. Mas aquelas que são latentes, nós devemos confessá-las diante de Deus. E também, 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12, nós lemos assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, o papel do crente é ter uma boa confissão diante das testemunhas, das pessoas que estão ao nosso redor. Vir aqui na igreja, cantar em louvor, orar, abraçar o irmão, isso é coisa fácil. Aqui é fácil ser crente, mas lá fora do mundo, ali é onde as pessoas estão observando, e por mais que nós tenhamos liberdade de agir e fazer e praticar certas coisas, nós devemos tomar cuidado para que o que eu faço não venha a ser uma pedra de tropeço com o irmão, não venha a ser algo que impeça alguém de conhecer a Cristo por meio de atos que talvez não seja pecado, mas naquele momento, fazendo aquilo, agindo daquela forma, eu estou sim cometendo algum ato que possa ser pecaminoso. Então hoje eu quero falar de outras 3 importantes descobertas que devemos fazer a fim de vivermos uma vida, conforme também Paulo fala lá em Efésios 4:1, uma vida de modo digno da vocação que nós somos chamados. Nós não fomos chamados apenas para ir para o céu. Nós não nos tornamos crentes apenas para garantir uma vida eterna. Nós nos tornamos crentes para viver uma vida digna dessa vocação que fomos chamados. E a primeira das 3 importantes descobertas que devemos fazer é o fato de que ver o Deus que não se vê. Nós falamos que Deus é real, que Deus está no nosso meio. Então nós temos que ter essa consciência de ver o que vem de Deus que não se vê. Qual a importância de sabermos que Deus é real? Embora não enxergamos com os olhos naturais, e a palavra de Deus diz em Colossenses, o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1,15, que Deus, Ele é invisível. Essa é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa é a imagem de Deus invisível. Deus não se vê com os olhos naturais, né? Todos concordamos com o apóstolo Paulo. Mas se nós não enxergamos com os olhos naturais, deveríamos ver com os olhos da fé. Isso implicará não apenas o fato de saber que Ele está presente em nosso meio, mas vivermos olhando para aquilo que as demais pessoas não conseguem ver. Não apenas Deus, mas sobre as coisas que as pessoas não conseguem ver a Deus. Mas nós podemos ver a Deus com os olhos da fé. Mas não apenas ver a Deus, mas também aquilo que são espirituais, alvos que temos para a nossa vida e serviço cristão que prestamos ao Senhor, que o mundo não enxerga. O mundo não enxerga porque estamos aqui reunidos. Eles podem passar na rua, os crentes estão lá. Mas o que os crentes estão fazendo? O apóstolo Paulo, embora sofresse oposição e muitas ameaças, ele não ficou desencorajado com aquilo que ele estava vivendo. Pelo contrário, ele mesmo declara ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18, 2 Coríntios 4, 17 a 18, 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Então nós devemos olhar para aquilo que não se enxerga, para aquilo que não vê,
O apóstolo Paulo, ele estava sofrendo, mas os seus olhos não estavam fixados no sofrimento, naquilo que ele estava vendo. Ele foi apedrejado, foi dado como morto, foi encarcerado, foi chicoteado, mas ele fala que tudo isso é uma leve e momentânea tribulação. Eu não olho para essa leve e momentânea tribulação, eu olho para aquilo que não é temporal, mas aquilo que é eterno. Eu estava conversando com a Elizabeth essa semana, falando sobre a guerra, sobre os preços estarem caros. Eu estou convencido que essa geração nossa não está preparada para sofrer o que as pessoas sofreram na Primeira e Segunda Guerra. A gente assistiu filme de guerra, assisti com a Elizabeth um filme semana passada, e vale a pena você assistir, chamado Bombardeio. E nós não estamos preparados. Você está preparado para comer uma vez por dia? Se estourasse uma guerra e sumisse as coisas das prateleiras, ou se você não tivesse dinheiro para comprar comida para 2, 3 dias? Você está preparado? Tem um outro filme chamado Sociedade da Batata, que pelo nome você deve imaginar o que eles comiam durante a guerra, né? Você está preparado para comer só batata? E vai ficar caro a batata, hein? Nós não estamos. Então essa geração, chamada por muitos de geração mimimi, ela olha para aquilo que é temporal, para o sofrimento. Olha como estou sofrendo. Ela não olha para a eternidade. Ela não olha para aquilo que está além desses olhos. Algumas pessoas não conseguem entender como é que uma guerra está a 5.000 quilômetros distante faz com que a gente sofra aqui, né? O mundo está ligado de tal maneira que a bomba explodiu lá, a gente sofre aqui, não tem jeito. E quem foi no supermercado esses últimos dias deve ter levado um susto com algumas coisas, né? Cenoura é artigo de luxo, 11,90 aqui, cenoura, né? Então você deve saber que eu trabalho no mercado. Tomate, então, né? Um amigo meu falou assim que vai fazer um churrasco e ele não vai levar picanha, ele vai levar picanha. Tomate aqui quiser leva, né? Mas a picanha também está cá. Essa geração, ela não está preparada para sofrer, porque ela não consegue enxergar além das coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, ele olhava com olhos da fé, e isso implica viver olhando para aquilo que as pessoas não conseguem ver. É lógico que se tivermos que sofrer escassez, dificuldade, vamos sofrer, mas não pense que isso é eterno, que é duradouro, é passageiro. Nós devemos olhar para aquilo que está além dos olhos naturais. Então o apóstolo Paulo fixava naquilo que não pode enxergar. E essa consciência dele, essa real consciência da tribulação enfrentada, o fez chamá-la de momentânea, o fez chamá-la de temporal, de algo que não é eterno, de algo que é passageiro. Ou seja, Paulo, ele olha para aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Assim como Estevão. Estevão foi apedrejado, estava sob ali no apedrejamento dele. O apóstolo Paulo, na época não era apóstolo ainda, ele era perseguidor, né? Ele estava começando o seu ministério de perseguir os crentes, e ele ali estava presente quando o Estevão foi apedrejado. Lá em Atos capítulo 7, no versículo 55 e 58, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, nós vemos assim, Atos 7 e 55: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. E aí as testemunhas deixaram seus pés de um jovem chamado Saulo. Então, Estevão, ele viu aquilo que as pessoas não conseguiam ver, ele viu a glória de Deus, viu o Filho de Deus, Jesus Cristo, sentado à destra de Deus. E isso incomodou de tal forma aquelas pessoas que eles tapavam os ouvidos para não ouvir aquilo, porque eles não conseguiam enxergar. Por não poderem ver o invisível, aqueles homens
tiveram mais ódio ainda, tiveram mais raiva de Estevão, o apedrejaram. Nos nossos dias nós vivemos dois extremos. Temos aqueles que tudo espiritualiza, enxergam anjos voando nesse lugar no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, né? Uma música famosa nos anos 90. E tem aqueles que só acreditam naquilo que seus olhos enxergam. Aliás, até o que os olhos enxergam, eles acreditam. Pega um criminoso, um bandido barra pesada, se converte. Não converteu nada, duvido que ele se converteu. Ele está fazendo isso aí porque ele está tentando fugir de alguma coisa. Nós não acreditamos. Claramente a pessoa se convertida, se transformou, né? Deus salvou, se transformou em uma nova criatura, mas nós duvidamos. Se nós não acreditamos nem naquilo que os olhos veem, quanto mais o que os olhos não veem. Então tem aquelas pessoas que veem os anjos, né? Tudo quanto é lugar, e aqueles que não acreditam em nada. Mas Deus pode mandar um anjo. Assim como mandou para Pedro na prisão em Jerusalém, aqui ainda em Atos capítulo 12, todos nós conhecemos essa passagem. Ele estava preso e no versículo 7 diz que eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando nele, tocando lá de Pedro, despertou, dizendo: levanta, depressa. Então as cadeias caíram e lhes dá a mão. Um anjo apareceu para Pedro. Paulo, lá em Atos 27, ele estava numa embarcação, né? Estava numa nau, e a nau estava para afundar, os marinheiros trabalhando, tentando salvar, e o apóstolo Paulo então chama aqueles homens: olha, vocês têm que comer, porque senão vocês não vão aguentar, vai ser duro essa noite. E ele diz então, no versículo 23, porque esta mesma noite um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Mas você foi no tempo dos apóstolos, né? Parece que existe, parece que os anjos deixaram de fazer. Já contei algumas experiências de irmãos, o Marco já contou do Cipriano, né, João Cipriano, que deu carona para dois lá, sentaram para de trás e falaram: só não te assaltamos porque o da frente aí a gente não brinca não. E ele estava sozinho no volante. Quem é que estava na frente com o meu irmão André também contou a história lá que sofreu um acidente. Quando o taxista veio, era ele, o amigo dele, falou: e esse terceiro aí, não vai vir com vocês? Que terceiro? Não, tinha uma outra pessoa com vocês. Ele contou isso para mim arrepiando. Quem que era? Ele não viu, mas estava ali. Então, nós sabemos que existe um certo exagero, né? Pessoas que inventam alguns fatos, dizendo que os anjos, estou vendo o anjo, ele está pendurado no lustre ali, Tem um livro famoso também dos anos 90, tem um famoso que eu esqueci o nome, Esse Mundo Tenebroso, que acho que muitos aqui leram, né? E é interessante o livro é interessante, porque conta foi uma igreja, estava sofrendo uma forte pressão, então a luta entre os demônios e os anjos, né? Aquela opressão ali que existe realmente. Mas daí alguns começam a ver anjo em todo lugar. Nos anos aí, 2005, 2006, um rapaz aí, um evangelista de uma igreja chamada Casa de Davi, contou uma experiência que ele estava lá louvando, de repente ele ouviu um barulho forte, com a bateria para tocar, mas ele viu de novo. Quando ele viu, tinha 3 anjos enormes atrás dele lá. As pessoas começaram. Passou alguns anos, ele falou: tudo aquilo era mentira, ele não viu anjo nenhum, ele inventou aquilo. Então você tem o extremo os que não acreditam em nada, e o outro que vê anjo de qualquer lugar, mas o fato é que os anjos, eles estão aí. Mas não é de anjo que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que a gente vê pela fé, né? Por exemplo, o trabalho do Senhor. As igrejas hoje, elas estão preocupadas, muitas dessas igrejas estão preocupadas em levantar grandes templos, aumentar o número de congregados, como se houvesse uma disputa sobre qual é a igreja com o maior número de membros naquela cidade. Se de um lado é positivo a igreja crescer, e se ela tiver que ampliar o seu tempo,
Amém por isso? Do outro lado, é necessário olhar para aquilo que não se pode ver, aquilo que somente Deus enxerga, que é o renascimento espiritual. Então as igrejas estão preocupadas em ter membros, mas não olham para a necessidade espiritual daqueles membros. O importante é que ele é membro da igreja, está ajudando, está ofertando, e o trabalho está crescendo, estamos criando vários eventos, mas ela não enxerga o que realmente é importante, que é a santidade dos membros, a glorificação a Deus por meio dos crentes, do culto, da vida da igreja, da pregação. As pessoas não estão vendo, mas não importa. Muitas querem uma igreja onde os seus anseios são atendidos, onde é um evento e não um culto. Nós falamos isso de manhã, né? Nós viemos aqui para um culto, não viemos assistir um culto. Se for para assistir um culto, vamos comprar bilhete. Você vai assistir, então? Vai assistir de graça, tem que pagar. Mas você não vem aqui para assistir um culto, você vem para participar do culto. A sua adoração com todos aqui, né? Uma adoração coletiva, faz parte do culto. Então parece que as pessoas não estão enxergando isso. Os crentes não estão enxergando a necessidade de glorificar a Deus por meio da sua vida. Elas acham que se eu estou mostrando externamente que eu estou indo bem, estou me dando bem na minha vida, estou prosperando, as pessoas estão vendo isso, amém por isso, mas não é isso que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar vidas consagradas a Deus. As igrejas, quando eu falei de igreja grande, eu estou dizendo que toda igreja grande perdeu o senso do invisível, né? Que é o crescimento espiritual dos seus membros. Estou dizendo que todas as igrejas perderam essa visão. E nem que uma igreja pequena como a nossa é um oásis de santidade no meio do deserto de pecadores. Não. Uma igreja grande, ela pode ser tão santa quanto uma igreja pequena pode ser tão corrompida. Nós temos que avaliar se o nosso trabalho está objetivando a glória de Deus ou apenas a satisfação humana. Se nós estamos apenas buscando a satisfação humana, então nós estamos no caminho errado. Nós temos que buscar a glória de Deus por meio de nossas vidas. Uma igreja vai crescer nos moldes de Deus se ela estiver vivendo com os olhos naquilo que não se vê. E uma das maneiras que isso acontece é fazendo aquilo que nós vamos começar a fazer a partir de amanhã na semana de oração, orando. Mas não só na semana de oração, todos os dias. Eu não quero que você levante a mão, mas quantos aqui dedicam pelo menos 10 minutos de oração por dia? Não é oração por você, pelo teu dia. Senhor, abençoe meu dia, meu trabalho, a minha escola. Não, orando pela conversão de pessoas, pela igreja, pelos irmãos da igreja. E quantos aqui realmente dedicam tempo de oração? Quantos de nós, né, e eu me incluo nisso, quando estamos orando, e o celular dá um pique, você para de orar para ver o que está acontecendo. Por isso que eu tenho procurado deixar o celular distante na hora que estou orando ali, né? Porque nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar, mas se nós quisermos realmente crescer, nós devemos orar, como eu disse, não apenas na semana de oração, em casa. E sabe que as grandes mudanças na história, não apenas da igreja, mas do mundo, elas se deram quando crentes se puseram a orar. Os grandes reavivamentos do passado, de Londres, né, um dos mais famosos, da Irlanda, ela aconteceu. O de Londres, que eu lembro a história, um advogado começou a fazer reunião de oração na sala dele. Ele, a secretária, mais um outro rapaz. O navio Douglas, né, acontece a história dos irmãos. O Douglas ou Lopes, não sei qual foi o primeiro, acho que o Douglas. Os irmãos alguns já foram visitados, aquele navio missionário, né? Ele é fruto de uma irmã que orava, que ela morava em frente a uma escola. E ela orava para que Deus levantasse alguém daquela escola para levar o Evangelho a outros lugares que ela não podia ir. E naquela escola, um rapaz, que era muito, Deus chamou para essa obra, para esse ministério maravilhoso, né?
Então, nós devemos orar, clamando a Deus, para que Deus possa realmente transformar vidas, transformar almas, resgatar vidas, por meio da sua palavra, por meio do nosso testemunho. A chamada cortina de ferro, que era o mundo do comunismo, que foi criado em 1922, ela ruiu em 1991. 1922, que ninguém aqui era nascido ainda, né? Mas em 1991, a maioria dos adultos aqui lembram ali, quando em 89 caiu o muro de Berlim, em 91 acabou a União Soviética, e isso que está acontecendo na Ucrânia lá, é uma das consequências daquilo lá de 91. Mas naquela época, chamada cortina de ferro, era proibido se reunir como crentes. As igrejas eram proibidas. A Albânia, ela aboliu a Bíblia e ela se declarou o primeiro país ateu do mundo. Não era fácil ser crente na Alemanha Oriental, não era fácil ser crente na Rússia, na Polônia. Quem conhece o ministério da Portas Abertas, o irmão André, ele começou levando Bíblias na Polônia. A Elizabeth contou que essa semana na Coreia do Norte invadiram uma reunião de oração e mataram todas as pessoas que estavam reunidas, né? Mas lá na época da cortina de ferro, as pessoas estavam. Havia crentes ali, embora era proibido o evangelho, e eu lembro que por muitas vezes eu orei pela União Soviética, tinha Portas Abertas, os irmãos devem lembrar que também aqui eu lembro que tinha alguns. E alguém pode dizer que não, mas a cortina de ferro caiu, o mundo secular vai dizer que foi por causa das mudanças econômicas, mudanças políticas, mas a verdade é que os crentes que estavam vivendo ali, eles nunca deixaram de clamar, um dia sequer, pela libertação. Nos anos 80, o resultado das orações começou a ser percebido na Alemanha, Romênia, Armênia, culminando então com a queda do muro de Berlim, como eu falei ali, em 1989, 9 de novembro de 89. E aí então eu fico pensando, será que nós não perdemos um pouco da visão do invisível? Não adianta orar não, esse povo não tem jeito não. Imagine se aqueles irmãos dos países comunistas deixassem de orar para que Deus trouxesse libertação. Não tem jeito não, Stanley, como chamava o outro lá? Stalin, como chamou o outro lá? Tem o Caraquinha e o Bigodudo é Stalin, né? O outro, esqueci o nome dele. Mas era o trio lá, tinha um trio, né? São mão de ferro, eles matam. Não, esse aí da Coreia do Norte, porque não adianta nem orar, ele mata mesmo. Acho que nem crente tem lá, tem crente lá na Coreia do Norte. Esses irmãos estão lá, servindo ao Senhor. Parece que nós perdemos um pouco da visão. Esse mundo realmente está perdido, ninguém quer se converter. Então nós não oramos pela conversão do nosso vizinho, do nosso parente, dos nossos amigos. Não estamos acostumados a agir, nós não estamos acostumados com o agir de Deus, né? Nós apenas acreditamos naquilo que estamos vendo. O sucesso visível se dá por meio de ações práticas e estratégicas no mundo organizado. Por isso que muitas igrejas hoje investem em coach, né? Que é aquele coach profissional capacitado, né? Habilitado a aplicar processos, técnicas, ferramentas, metodologias com o intuito de desenvolver uma pessoa, uma organização. Isso foi para a igreja. Hoje a igreja não tem pastor, a igreja tem coach. E ali é algo que nós agora aqui organizamos, nós estamos crescendo, mas é um crescimento organizacional, não orgânico. Nós devemos olhar para aquilo que o mundo não olha. Senhor, dá-nos almas. Um desses também no passado, não sei se foi John Wesley ou não, foi alguém da Escócia, não lembro o nome dele, mas ele disse: Senhor, dá-me almas para Cristo, senão eu morro.
Ele orava assim. É um dos também despertamentos da época da Escócia. Então, nós temos que orar. Ah, mas o meu parente, não, já ouviu tantas vezes, não vai ser ouvido mais uma vez. Talvez vai ser aquela vez que você vai falar, que ele vai se converter. Nós devemos então olhar para aquilo que Deus prometeu abençoar a sua palavra e acreditar que quando nós ferirmos ela, como diz Isaías 55:11, ela não vai voltar vazia. A gente às vezes olha os bancos vazios aqui e desanima, né? Quantas pessoas poderiam estar aqui conosco que estão hoje por aí? Vou separar em dois grupos. Tem aquelas pessoas que não estão aqui conosco, mas estão servindo ao Senhor em outros lugares, em outras igrejas, e há bastante pessoas assim que nós conhecemos, que moram em outras cidades, né? Os irmãos de Caldas, por exemplo, ou bairro distante, como a família nossa irmã mãe da Patrícia é? Leila, irmã Leila, Patrícia, sabe? E tem aqueles que abandonaram, que os animados estão por aí, nós devemos orar por essas pessoas, para que Deus possa resgatá-las, né? Se essas pessoas não tivessem saído da igreja, nossos bancos estariam cheios. E nós devemos continuar orando por essas pessoas, acreditando que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Então, trazer uma pessoa para Cristo, construir um caráter cristão, não é da noite para o dia, leva tempo. E nós devemos enxergar aquilo que o mundo enxerga. Eles não estão vendo o desenvolvimento da fé, mas nós devemos ver esse desenvolvimento da fé. Eu quero olhar para o André, para a Biazinha e ver o desenvolvimento da fé deles maior do que o da Tainá, da Ana, da Maria Eduarda, que são crianças ainda. A gente quer ver essas crianças crescerem, desenvolverem a fé, se tornarem homens e mulheres de Deus, fortes, não abandonar a fé, né? Mas servir ao Senhor. Então nós temos que olhar e trabalhar, investir nessas vidas, para que possam crescer e se tornarem realmente colunas fortes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é a primeira coisa, né? Vendo Deus que não se vê. Aquilo que Deus está fazendo. Agora, Deus está fazendo na sua vida alguma coisa? Você tem permitido Deus fazer algo na sua vida? Ou você é daqueles que vem na igreja porque é um compromisso que você tem, mas durante a semana você, né, nem quer saber de Deus? Tem uma história que uma irmã contou para o pastor, eu queria contar uma bênção. Segunda-feira eu fui procurar meu óculos, não achava. Eu pensei, já vou ter que gastar dinheiro com outro óculos, perdi meu óculos, vou ter que gastar dinheiro com outro óculos. Mas domingo, quando vim na igreja, achei. Ah, achou, irmã, tá onde? Dentro da Bíblia. Ela ficou a semana inteira sem a Bíblia. Porque se ela não achou o óculos, não estava lendo a Bíblia. Então tem aqueles que vêm na igreja por obrigação, carregam a Bíblia por obrigação. Mas procure ter uma mudança de atitude, procure ter uma vida transformada, você é crente. Uma palavra que muitos não gostam de ouvir, né? Não, você é crente. Você é crente em Jesus Cristo. Por mais que alguém possa zombar, você é crente. Quando você sai de casa, vai para a igreja, está carregando a Bíblia, você é crente. Por mais que você tenha Bíblia no celular, mas carregando a Bíblia, as pessoas veem que você é crente. Segundo, o quarto, então, é recuperando o senso de grupo ou comunidade, que é um aspecto que devemos observar. A igreja, ela é uma comunidade espiritual. Comunidade porque é a união de pessoas com o mesmo objetivo, e esse objetivo é o espiritual, porque queremos nos moldar nas mesmas qualificações de Cristo. Todos aqui deveriam ter um único objetivo, que é parecer mais com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala ali em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai, versículo 2, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus
Então esse é o nosso objetivo, é imitar a Deus, agir como Cristo agiu. E ainda o apóstolo Paulo fala, um texto bastante conhecido, em Filipenses capítulo 2, mas ele começa ali em Filipenses capítulo 2, ele começa falando no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E aí ele vai desenvolvendo qual foi esse sentimento de Cristo. Substituindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. Então, esse é o mesmo sentimento que nós, como crentes, devemos ter. Então, devemos ter um senso comum de querermos ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas estão se moldando com organizações seculares, com empresas, com escolas, centros de entretenimento, agência social. Elas esquecem de ser igreja, ou seja, reflexo de Cristo nesse mundo. Elas atuam para assistir os seus membros sem levar em conta o desenvolvimento espiritual dos seus membros. Lembra aquele filme que nós assistimos? Até mencionei ele nessa mensagem, em que os professores de uma faculdade adiantaram o tempo, né? E vieram para os dias de hoje e viram como que o secularismo tomou conta da igreja. E nesse filme tem uma parte que uma família está sendo apresentada àquela família, a igreja. Então a pessoa fala, nossa igreja tem vários programas para os jovens, tem campeonato, de terça-feira nós vamos para o cinema, nós temos atividade disso, atividade daquilo, só atividade, né? Perdeu-se então o senso. Não estou dizendo que você não pode ter uma atividade esportiva, uma atividade social, mas a igreja precisa levar em conta que o seu principal papel é moldar os crentes, tornando-os semelhantes à pessoa de Cristo, fazendo-os cada vez mais perto de Cristo. Se os crentes tiverem a real visão daquilo que significa a palavra comunidade da fé, eles se dedicarão mais tempo àquilo que é, então, o propósito, se moldar a pessoa de Cristo. O quinto ponto, que é o redescobrimento do serviço cristão, faz parte da igreja, sem dúvida alguma. Eu não estou dizendo que uma igreja não pode assistir socialmente aos necessitados, não é isso. Que uma igreja não pode ter uma atividade esportiva, que uma igreja não pode ter uma atividade de entretenimento. Ela pode, mas isso é apenas para desenvolver laços de amizade. Mas nesse laço de amizade, desenvolver também o caráter espiritual daquelas pessoas. Então, o quinto ponto é redescobrindo o serviço cristão, que é uma consequência do anterior. Se nós temos a preocupação, como igreja, desenvolver um caráter cristão, nos tornando semelhante a Cristo, então, consequentemente, nós iremos aprender a ter um senso correto de serviço cristão, assistindo à necessidade daquelas pessoas que estão ao nosso redor. A igreja falha porque ela tem deixado de ser igreja para ser apenas uma sociedade assistencial. A igreja tem como propósito alcançar almas para Cristo. Esse é o principal papel da igreja, que é a maneira, no catecismo que fala qual é o principal objetivo do homem, glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre. E como é que você glorifica a Deus? Apresentando o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, servindo para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Então, o nosso papel é levar almas para Cristo. Aquilo que eu acabei de mencionar, atividades externas, esportiva, social, entretenimento, pode fazer parte do grupo, não tem problema algum, mas ela não pode apenas achar que isso é ser igreja. Assistir aos necessitados, sem dúvida alguma, é um papel importante dentro de uma igreja, dentro da comunidade da fé. Levar roupa, alimento para pessoas carentes, mas se ela apenas fizer isso, ela deixa de ser igreja, ela vai ser apenas um agente social, como tem muitos outros, os espíritas fazem isso, os católicos fazem isso.
tantos outros grupos religiosos fazem a mesma coisa. Mas levar essas necessidades para as pessoas carentes, junto com o Evangelho, somente a igreja, somente o crente pode fazer. Então você assiste aos necessitados com o propósito de levá-los a Cristo. Então o crente deve ter aquele senso de servir ao próximo, auxiliando na sua necessidade, mas com isso recuperando a importância das boas obras, conforme nós lemos em Efésios capítulo 2 hoje, versículo 8 a 10, né? Que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obra, para que nós não nos gloriemos nela. O apóstolo Paulo explica. Por quê? Porque fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, recuperar a importância das boas obras, sabendo que elas foram preparadas para que andássemos nela, nos leva então a acudir o necessitado, não apenas na sua necessidade física, mas principalmente na espiritual. Foi feita uma pesquisa nos anos 80, essa pesquisa ela deve continuar mais ou menos a mesma coisa, né? Mas foi feita uma pesquisa nos anos 80 sobre a fé do americano. E ali apontou que o americano estava satisfeito, e eu creio que no Brasil também chegou essa mesma tendência. Então podemos dizer que nós aqui no Brasil temos a mesma tendência, mas o fato é que eles estavam satisfeitos com suas próprias vidas, acreditavam em Deus, porém isso não refletia mudança de vida, porque eles não se importavam com a vida, não se importavam com aquilo que agrada a Deus ou não agrada a Deus, não eram sensíveis às necessidades do seu próximo, por isso não tinham nenhuma preocupação com o bem-estar alheio, nem o físico, muito menos com o espiritual. Ou seja, eles não eram sensíveis às necessidades do pão de trigo, nem da necessidade do pão da vida. E o fato de eles acreditarem em Deus e não estarem preocupados com essas coisas, refletia no comportamento diário das pessoas. Elas estando satisfeitas consigo mesmas, não viam necessidade de redescobrirem aquilo que nós falamos desde a primeira mensagem, a real presença de Deus no seu dia a dia. Deus está presente aqui, então eu posso sonegar meu imposto. Deus está presente aqui, então eu posso vender um produto com um peso, né, menor do que o que está na embalagem. Mas se nós tivermos a real visão da presença de Deus, isso mudaria. Então, como isso não reflete na pessoa, também não vai refletir na necessidade de se arrepender de suas atitudes e pecados. E com isso não vão olhar aquilo que é invisível aos olhos naturais e visível aos olhos da fé. Porque elas não estão preocupadas em agradar a Deus. E assim não se preocupam com as necessidades do seu irmão em Cristo, e não se preocupando com a necessidade do irmão em Cristo, muito menos com o pobre moribundo que carece da assistência, não apenas produtícia material, mas também da espiritual. Então uma coisa está ligada à outra. O que é necessário é redescobrir a maneira de viver como crentes. Então, por esses americanos, e por muitos dos brasileiros estarem satisfeitos consigo mesmo, elas não têm preocupação se Deus está vendo ou não está vendo, eu não tenho que me arrepender de nada, eu posso andar do jeito que eu quero, eu não tenho que me preocupar com a conversão de ninguém, eu não tenho que assistir a necessidade de ninguém, eu vivo minha vida. E por isso nós temos visto aí a qualidade de cristianismo que nós temos percebido no nosso dia. Eu não sei quanto tempo a igreja ainda estará presente nesse mundo, e a mensagem do domingo que vem eu estou pensando em falar sobre a iminência volta do Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo que nós temos visto, aí o que mais receber mensagem do fim do mundo. Mas eu não sei quanto tempo a igreja ainda está presente nesse mundo. Mas eu sei que enquanto estivermos presentes como igreja, não apenas como igreja, mas como crentes individualmente,
Deveríamos redescobrir esses aspectos da vida cristã, para que o mundo possa experimentar o bom perfume de Cristo. Porque o perfume de morte, o mundo já percebe há muito tempo. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer diferença entre aqueles que convivem conosco. Amém?